Fala, galerinha. Vamos produzir o vídeo aqui da eficácia das normas constitucionais. Gente, a Constituição Federal, ela não é uma norma perfeita. É muito comum de você estar lendo o texto da Constituição e ela pedir que aquele artigo seja regulamentado por uma lei. A expressão isso aqui nos termos da lei, isso aqui na forma da lei, isso aqui a lei disporá, você vai encontrar essa estrutura o tempo inteiro, lendo o texto da Constituição Federal. Perfeito? Por isso que a norma constitucional, ela sofre uma variação de classificação em norma de eficácia plena, contida ou norma de eficácia limitada. Bora conferir aqui, ó. Você tem essas três classificações, ó, eficácia plena, contida e a limitada. A gente vai ver nesse vídeo apenas a letra A. Primeiro, a norma de eficácia plena. Depois a gente faz um vídeo falando da contida e da limitada. Então bora ver aqui, ó. Na eficácia plena, as normas de eficácia plena são aquelas que, com a entrada em vigor da Constituição, passam a produzir todos os seus efeitos imediatamente. Tais normas só podem deixar de ser aplicadas caso sejam modificadas ou revogadas. É aquilo que a gente vai chamar de norma perfeita. Na leitura do texto constitucional, a Constituição se encarrega em estabelecer todos os caminhos para que você possa ter acesso àquele direito. Nesse caso, você não vai encontrar na leitura da Constituição a expressão na forma da lei, nos termos da lei, ou que a lei disporá sobre alguma coisa. O que você vai encontrar é que a própria Constituição, ao estabelecer aquele direito, já determinou todos os caminhos que você deve percorrer para ter acesso a ele. Então, bora ver aqui, ó. Características. Elas são normas auto-aplicáveis. Com a entrada em vigor da Constituição, as normas de eficácia plena, ó, não precisam que seja editada, tá vendo? Uma lei regulamentando o alcance do sentido dos seus efeitos, pois estes são produzidos de imediato pela própria Constituição. É a própria Constituição que já vai estabelecer quais são as regras para você exercitar aquele direito. São normas não restringíveis. Caso haja a criação de uma lei que trate de norma de eficácia plena, os efeitos dessa não podem ser limitados. O papel da lei aqui, se porventura traçar algum tema sobre o assunto, não pode restringir a sua aplicabilidade que foi dada pela Constituição. E letra C. Elas possuem aplicabilidade direta, imediata e ilimitada. Ou seja, não precisam de uma norma que seja criada para regular os seus efeitos. Produzem efeitos a partir da promulgação da Constituição e não podem ter seus efeitos limitados ou restringidos pela lei. A lei não pode restringir ou limitar esses efeitos. Vamos dar uma olhada aqui, gente, ó. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aplicabilidade imediata, tá vendo, ó? Essas normas possuem uma aplicabilidade imediata, elas não precisam que uma lei no futuro venha a ser editada ou para garantir essa aplicabilidade ou para restringir essa aplicabilidade, tá vendo, ó? Artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então isso já tem uma validade imediata com a publicação do texto constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, já tem uma aplicabilidade imediata. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Está vendo aí, ó? Já tem uma aplicabilidade imediata. Não precisa aguardar uma lei no futuro para dizer como é que vai ser esse direito, ou se esse direito vai sofrer uma restrição. Está muito claro. Se o tema é tortura, ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante. É vedado a tortura e acabou. Beleza? Artigo 5º, inciso 4, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o seu anonimato. Está aqui, ó. Desde que você não fique no anonimato, é livre. Você pode manifestar o seu pensamento do jeito que você bem entender. Isso já está escrito na Constituição.
gente não precisa aguardar uma lei no futuro ser editada para determinar como que vai ser essa aplicabilidade. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha aí, então, se você foi preso ilegalmente, já pode entrar com habeas corpus, é o que está escrito aqui. Então, essa regra começa a valer assim que a Constituição é publicada. Artigo 5º, inciso 79, 69, né? Vai falar para a gente que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então tá aí, as regras do mandado de segurança você vai usar quando um direito líquido e certo for violado. Ponto. Aí você já está habilitado a entrar no judiciário com mandado de segurança. Não precisa aguardar a edição de uma lei para dizer se você pode ou não provocar esta ação no Poder Judiciário. Então, a norma constitucional de eficácia plena, ela tem essa característica. Do jeito que ela foi redigida na Constituição, foi para produzir um efeito imediato. Possui aplicabilidade imediata e não depende de lei para começar a produzir efeitos e também para restringir os seus efeitos. Agora, cuidado! Uma norma de eficácia plena, ela pode ser regulamentada por lei? Pode. O que não pode é ela ser regulamentada por lei para começar a produzir efeitos ou para restringir os efeitos. Porque se depende de lei para começar a produzir efeitos, a gente vai ver que a norma de eficácia é limitada. E se depende de lei para restringir aqueles efeitos, é norma de eficácia contida. Mas, por exemplo, habeas corpus, acabamos de ver aqui que pela leitura da Constituição, se alguém sofrer liberdade de locomoção, cabe habeas corpus. Isso tem uma aplicabilidade imediata. Foi preso, habeas corpus. Mas existe uma lei que fala sobre o habeas corpus, que é uma lei que vai dizer quem é que pode entrar com esta ação, se precisa ser maior de idade, se não precisa ser maior de idade, se precisa ser escrito em língua portuguesa ou não, perfeito? A lei pode regulamentar o habeas corpus. Agora, o que a gente não precisa é aguardar a edição da lei para ter acesso a esse direito de habeas corpus quando a gente foi preso ilegalmente, perfeito? Então, cuidado com essa informação aqui, ó. Vamos colocar aqui uma observação, ó. A norma de eficácia plena, ela pode ser regulamentada pela lei. Porém, ela não depende de lei para começar a produzir os seus efeitos. Beleza? Para começar a produzir os seus efeitos, tá? Então, cuidado com isso em prova. Veremos aqui nos outros vídeos o conceito da norma de eficácia contida e depois da eficácia limitada para você ver, então, a diferença entre as três classificações. Vamos ao próximo, então.